Bom, deixa eu começar então. Meu nome é Sequito. Eu acho legal eu me identificar primeiro, porque eu sei que muita gente não me conhece fora do Rio de Janeiro. Tenho recebido muitas mensagens perguntando de onde que eu sou, de que estado que eu sou. Então, eu sou do Rio de Janeiro, tá? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que, vamos dizer que está um pouco na moda, né? As pessoas veem muito na mídia sobre laminados anteriores, lentes de contatos, facetas laminadas. E para a maioria dos clínicos e até mesmo dos especialistas, parece às vezes um ponto mais difícil, parece ser assim, algo quase que inalcançável para conseguir um bom padrão. A ideia hoje é mostrar um fluxo de forma integral. Nós vamos mostrar todos os assuntos pertinentes, né? Nós estamos vendo aqui um fluxo que vai desde da fotografia, o planejamento, o ensinamento, mockup, preparos, fase laboratorial, experimentação e controle. Quer dizer, a gente vai percorrer esse fluxo para mostrar que não existe nenhum ponto que seja inalcançável para o clínico. Mas é importante que cada um desses pontos seja bem trabalhado, seja bem orientado, para que vocês tenham segurança de executar de uma forma excelente, ok? E, obviamente, isso demanda um tempo grande de estudo e, obviamente, de treinamento. Então, eu queria fazer uma abordagem de todos os passos. Obviamente, também não consigo me aprofundar tanto quanto eu gostaria nos passos todos, mas eu queria que vocês conseguissem perceber por essa aula cada um dos passos, como é possível você conseguir uma confiança, não vou dizer facilidade, mas é um alcance da clínica de vocês, ok? Tanto para o especialista como para o clínico, tá? Vamos tentar desmistificar um pouquinho esse fluxo de laminados anteriores, ok? Eu vou, ao decorrer dessa aula, mostrar alguns ou até mesmo vários trabalhos que não foram feitos por mim, foram feitos por meus alunos ao longo dos anos que eu dou aula sobre esse assunto, laminados, né? Esse caso ao lado esquerdo foi feito por uma aluna há um ano atrás. Esse caso do lado direito foi feito por uma aluna do ano passado, né? São casos bem recentes, mas a gente tem feito de forma rotineira a orientação aos alunos para a realização dos trabalhos de laminados. E são alunos que vêm normalmente direto da graduação, muitas vezes, ou alunos que têm mais tempo clínico, mas estão um pouquinho afastados dessa parte de estética. Então, basicamente, eu queria que vocês percebessem que é possível alcançar essa técnica, mas sem achar que é uma coisa que é muito difícil. Pelo contrário, é bem possível, mas obviamente tem que se dedicar um tempinho para estudar e para praticar, ok? Então, para vocês que não me conhecem fora do Rio, né, eu vou dedicar alguns slides, né, poucos slides para vocês me conhecerem, tá? Eu sei que muitos estão me assistindo são do Rio de Janeiro, mas eu sou o Sequito, sou pai do Enzo, marido da Pepita, que também é dentista, moro no Rio, no Leme, tenho algum tempo de formado já. Eu sei que vocês não vão me identificar nessa foto tão rapidamente, mas então, para ajudar um pouquinho, eu estou aqui, ó, eu sou da turma de 1985 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já faz então 35 anos, né, já tem um bom tempo. Logo depois que eu me formei, eu me dediquei à vida acadêmica e ao consultório, à clínica, né? E ao longo da vida acadêmica eu tive chance de me dedicar também aos cursos, aos congressos. Então, como palestrante aqui no Rio, fora do Rio, até fora do país também, eu tive várias oportunidades de palestrar, é uma coisa que eu gosto bastante, e também realizar muitos cursos presenciais, tanto na universidade, na UFRJ, onde eu sou professor do curso de especialização, como nos cursos de imersão em centros de estudos, né? Enfim, o tempo que eu trabalho com odontologia estética é bastante grande, 25 anos que eu falo desse assunto, né, laminados anteriores, que eram chamados de facetas laminadas, hoje em dia tem um apelido mais popular, que são as lentes de contato. Mas, enfim, muita coisa mudou e muita coisa se modernizou, mas o princípio de odontologia estética continua mesmo. Eu queria dizer para vocês também que uma das coisas que nos faz ter esse contato agora, né, agora numa live, não começou depois da pandemia, depois do Covid, né? No início desse ano, em fevereiro, eu tive já minha primeira experiência com curso online. Quer dizer, eu vislumbrava essa possibilidade de alcançar muito mais gente, mas a gente consolidou isso de uma forma muito interessante, né? E ao longo do curso online primeiro curso online de laminados, a gente percebe claramente que o contato que a gente pode ter com os nossos alunos é muito maior, desde que você faça de uma maneira
estruturada, né? Você tem, além das aulas gravadas, a gente tem a oportunidade de realizar lives online e fazer toda a parte de prática, né? Dos manequins, dos preparos, que são corrigidos durante as aulas online, durante os módulos, enfim. Eu percebi claramente que existem excelentes vantagens em relação ao curso online, quando você faz de uma forma bem estruturada e bem organizada, ok? E através dessa forma online que a gente está se falando, eu estou assistindo uma aula minha agora, por conta dessa ferramenta que eu acho que todo mundo agora está bem familiarizado, mas cada vez mais a gente vai ficar mais à vontade com essa tecnologia, ok? E a primeira coisa que eu gosto de falar, quando a gente fala de laminados anteriores, existe sempre uma tríade muito importante, né? Nós temos que pensar, primeiro, numa indicação adequada, né, para laminados anteriores, um planejamento bastante correto, coerente e preciso, para depois sim você começar na fase de execução. Tudo isso, na verdade, nos leva a cumprir a uma expectativa do paciente em relação ao tratamento, né? Porque quando você faz qualquer tipo de tratamento eletivo, a expectativa do paciente talvez seja muito maior do que simplesmente o trabalho executado. Eles esperam que realmente tenha uma mudança visual, não só funcional, é muito grande. Então, a gente tem que ter bastante atenção nos detalhes que envolvem toda indicação, planejamento e execução. Então, na aula de hoje, eu quero começar por esse primeiro ponto, a indicação, ok? Mas antes de falar sobre indicação, eu tenho uma brincadeira, um testezinho que a gente faz. O que vocês acham sobre cada um desses pacientes? Eu não vou falar dos 12 pacientes, eu vou fazer um testezinho resumido, mas eu vou fazer essa brincadeira porque eu acho que vai ficar registrado e a gente vai poder fazer um teste interessante, né? Vamos lá. Eu tenho um paciente do lado esquerdo e eu quero saber primeiro qual é o sorriso, o número do sorriso que pertence ao paciente, tá? Então esse é o teste número 1. Qual é o sorriso que pertence ao paciente? Quem falou número 1 acertou, ok? Então eu vou transferir o sorriso número 1 aqui para o paciente, ok? E o teste 2, agora, eu quero saber se vocês acham que esse sorriso do paciente é um sorriso de dentes ou se é um sorriso de lentes, né? O pessoal já brinca comigo, dente ou lente? Então, a pergunta é dente, são dentes ou são lentes? São laminados, ok? Quem respondeu, tem que responder rápido, gente. É ali, ó, tem que ser um supetão. Quem respondeu que o paciente tinha dentes, errou. E diga-se de passagem, existe nesse caso aqui pacientes com os dentes naturais, tá, gente? Não é tudo laminado, muito pelo contrário, tá? Tem dentes naturais. Esse paciente tinha dentes e agora está com laminados anteriores, ok? Bacana, espero que todo mundo tenha acertado. Vamos para o teste 2, então, aqui, ó. O ceramista foi o Lauro Costa, né? Meu parceiro, Lauro Costa. E aqui? Será que ela tem laminados ou não? Mas o primeiro que eu quero saber, qual é o sorriso pertence a Camila, né? Qual o sorriso pertence a Camila? Seria, o 1 já não é mais, já tem mais chance de acertar, né? Então, vou dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. E quem falou que é o sorriso número 4, acertou, ok? Número 4. E da mesma forma, quem quiser botar no canal do YouTube vai enxergar melhor. Eu vou perguntar a mesma coisa. São dentes ou lentes? Essa é a brincadeira. Eu vou dar 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Quem falou que são lentes, acertou. Essa paciente passou por um aumento de coroa clínica bem sutil, pequeno, e colocamos laminados de cerâmicas feldspáticas, e a gente teve uma mudança bastante importante, tanto no sorriso gengival como no formato dos dentes, que eram bem pequenos, tá? Muito bem, vamos lá, espero que todo mundo tenha acertado. Eu acho que tem gente que acertou aqui, hein? Vamos ver. Agora vocês têm mais chance de acertar. Então me digam, esse paciente tem um sorriso de número, qual é o sorriso dele? Vou dar 5 segundos. 4, 3, 2,
1. Ok? Quem falou número 8? Acertou? E a pergunta novamente é: dentes ou lentes? Dentes ou lentes? Vou dar 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Quem falou? Lentes, também acertou. O paciente tinha vários diastemas, muitas resinas que viviam fraturando, manchadas, né? E a gente então mudou para lentes, ok? Esse caso já tem pelo menos 6 ou 7 anos, foi feito em curso. Ok, vamos lá, mais um. Qual o número de sorrisos da paciente, da Carol? Vamos lá. Vou dar 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Quem falou? 3. Acertou. E novamente a pergunta é: são dentes ou lentes? Ok? Então vou dar 5 segundos novamente. 5, 4, 3, 2, 1. E quem falou agora? Dentes. Acertou. A Carol, esses são os dentes da Carol. Tem um sorriso bastante bonito, né? Bem bacana. E não são lentes, são dentes. Tá certo, pessoal? Ok, mais um. Que número agora, gente? Só faltam 4 sorrisos, né? Eu acho que agora vocês vão acertar. Quem não acertou, tá na hora de acertar. Vou dar 5 segundos de novo. 4, 3, 2, 1. E quem falou número 6, acertou. Ok? E aí a pergunta novamente: esses são dentes ou lentes? Será que são dentes ou lentes? 5, 4, 3, 2, 1. Quem falou lentes, acertou novamente. Dá para perceber a mudança de tamanho bastante grande, né, dos dentes com os laminados. A gente mudou bastante a curvatura incisal, mudamos bem o formato, deixamos mais harmônico em relação ao rosto do paciente, tá certo? A gente procurou buscar uma harmonização não somente só do sorriso, mas o rosto do paciente é bastante importante e participe do projeto, né? Temos que pensar sempre num projeto. Muito bem, então ali o antes e o depois do caso concluído. Também feito pelo ceramista Lauro Costa. Temos só 3 casos, agora eu tenho a impressão que vocês vão acertar. Primeiro, qual o número? 5, 4, 3, 2, 1. Muita gente, eu acho que todo mundo falou número 2. Ok, tá aqui, ó. E aí, novamente, dentes ou lentes? Dentes ou lentes? 5, 4, 3, 2, 1. Lentes. Muito bem. E aqui a gente está mostrando que os laminados foram feitos não em todos os dentes anteriores, somente no 12 ao 23, né? O canino direito não foi incluído e a gente personalizou o laminado para que fique harmônico em relação à face, ao rosto, até em relação à idade do paciente, ok? Agora, os dois últimos, né? Ficar mais fácil assim. Quem é número 5, quem é número 7? O número 5 é o da Amanda e o 7 da Carol, tá? Então, a pergunta: são dentes ou são lentes? São dentes ou são lentes? Vamos perguntar assim pela Carol. São laminados anteriores de pré-molar a pré-molar, ok? E aqui a Amanda, novamente, também são laminados em cerâmica feldspática de pré-molar a pré-molar. Ok, gente, essa brincadeirinha que a gente fez, na verdade, a ideia por trás desse teste que a gente faz, basicamente é a gente pensar um pouquinho o que a gente acha interessante em execução de laminados anteriores. Gosto muito de conversar com os alunos sobre
sobre a possibilidade e quase a necessidade de surgir essa dúvida de se são lentes ou dentes. Obviamente, a gente está falando da conclusão num sorriso esteticamente bonito, um sorriso agradável, mas que demonstra, assim, muita naturalidade, uma naturalidade que aponta as pessoas realmente ficarem em dúvida se tem alguma coisa sobre os dentes dela, e para quem não conhece, passa absolutamente desapercebido. E sim, o que se percebe, na verdade, seria um belo sorriso, ok? O que eu quero dizer com isso é que existe uma apologia grande em relação aos dentes ultra brancos, principalmente talvez com os artistas, né? Sejam cantores ou, enfim, pessoas que estão mais ligadas à mídia, mas a gente tem que entender que existe a possibilidade de um arrependimento quando os casos ficam extremamente brancos numa cor que não existe, eu gosto de dizer, não existe na raça humana, né? São dentes que passam um exagero numa cor que é quase impossível alcançar, até mesmo com clareamento, ok? Então, eu gosto muito de ter uma conversa com os pacientes sobre a importância de deixar o caso o mais natural possível para que você tenha uma longevidade clínica desses laminados, né? Daqui a 10 ou 15 ou 20 anos, as pessoas continuem observando o sorriso e seja um sorriso cativante pela naturalidade, ok? Esse é um ponto que a gente pode conversar um pouquinho mais à frente, mas é bastante importante você criar essa naturalidade a melhor possível para o paciente sentir à vontade ao longo do tempo. Porque o modismo passa com o tempo, né? Então, quando a gente fala de moda, dentes ultra brancos, daqui a 2, 3 ou 5, enfim, quantos anos sejam, pode ser que seja bastante fora da moda, né? E a naturalidade nunca sai de moda, ok? Então, bom, falando um pouquinho sobre a expectativa do paciente, e agora sim eu quero falar sobre indicação. Quando a gente fala de tratamentos eletivos, ou seja, tratamentos que têm como uma função maior promover uma estética natural dos pacientes, obviamente a gente está promovendo uma autoestima, em muitos casos, a gente está melhorando também a parte funcional do paciente, mas eu gosto muito de conversar com os alunos sobre a necessidade de sempre executar o teste da filha, né? A gente chama de daughter test, a gente chama de daughter test. Esse de daughter test, basicamente, é em relação a você não incorrer no que nós chamamos de sobretratamento, ok? Então, estou me referindo muito aos laminados cerâmicos anteriores, que estão sendo, às vezes, usados de forma um pouco abusiva, né? Nem tudo tem como a melhor indicação um laminado anterior de cerâmica, tá? Então, quando a gente fala de odontologia minimamente invasiva, apesar do tema da nossa aula ser laminados cerâmicos, eu acho que é importante vocês entenderem que nem tudo está indicado para laminado cerâmico, ok? Então, esse caso aqui, que eu mostrando aqui embaixo, basicamente é uma paciente extremamente jovem, com menos de 18 anos, que veio procurar no consultório um tratamento com laminado cerâmico. Eu acho que é importante a gente mostrar que existem possibilidades para ela conseguir alcançar uma estética bastante boa, mas de uma forma menos invasiva. Uma vez que os laminados anteriores, eles demandam um pequeno desgaste, muito pequeno, mas exige um desgaste. E quando o paciente tem menos de 18 anos, a gente tem que avaliar se realmente é a melhor solução para aquela idade do paciente. Talvez essa mesma paciente, ao longo do tempo, quando chegar aos seus 25, 30 anos, talvez a gente tenha, então, uma indicação melhor para os laminados, caso as resinas não estejam funcionando de forma adequada, ok? Então, o The Daughter Test fala basicamente isso. Se eu soubesse tudo que envolve essa técnica, né? Tudo que ela se propõe a fazer e tudo que ela envolve em relação, por exemplo, aos desgastes, será que essa opção de tratamento faria na minha filha, né? Na minha própria filha? Se a resposta é assim, não, sim, eu acho bem indicado, ok, então você está no caminho certo, provavelmente tem uma indicação correta. Agora, se você tivesse alguma dúvida em fazer esse tratamento para a sua filha, talvez você esteja incorrendo num chamado sobretratamento, ok? E aí nós temos que pensar sempre de uma forma muito ética, né? Qual seria o melhor tratamento de acordo com o caso, tá? Nós temos várias outras coisas sobre indicação, mas eu gosto muito de enfatizar esse aspecto de não incorrer no sobretratamento para a gente não pensar em fazer todos os casos laminados. Existem casos em abundância, vamos dizer assim, para a gente conseguir resultados bastante bons sem ter que recorrer às contraindicações. Uma delas seria pacientes extremamente jovens, ok? Aqui, na verdade, são fotografias de Instagram
basicamente eu printei, mostrando alguns casos onde provavelmente a indicação, até mesmo a execução, talvez não tenha sido a melhor, né? E aqui nesse terceiro slide, eu diria que a finalização estética, eu não sei se é melhor do que o caso inicial, né? Então, o caso inicial não vejo uma indicação ideal e a execução me parece como muito artificial, ok? Então, vamos pensar em ter o domínio da indicação, do planejamento e execução para a gente poder finalizar os casos de uma forma correta, né? Então, o caso anterior, para quem quiser ver como nós resolvemos, né? Nós temos esse QR Code, para vocês verem o vídeo completo, com calma, ok? Mas nós fizemos basicamente um ensinamento diagnóstico, promovemos um gabarito igual, né? E fizemos o caso com resinas diretas anteriores, ok? Que foi a melhor solução para essa paciente na idade dela. Não é a nossa aula de hoje, tá? Esse é o caso final em resina direta, resinas compostas diretas. A gente percebe que é possível obter as linhas horizontais, né? As linhas do diagrama estético de dente, que eu vou explicar dentro de um pouco, né? Para conseguir uma harmonia favorável, conseguir o que a gente chama de asa delta anterior, né? Buscando os fundamentos estéticos mais importantes, ok? Vou falar isso em breve. Muito bem, então, exatamente isso, né? A gente chama de DRED, Diagrama das Referências Estéticas Dentárias. Elas se compõem de basicamente 6 linhas, né? 6 linhas, ok? Esse artigo, esse capítulo foi escrito pelo professor Alexandre Câmara, né? Junto com o Adilson Torreão, mas o professor Alexandre Câmara, que vem da ortodontia, tem vários artigos publicados em relação a esse diagrama de referências estéticas dentárias. Para a gente, é importante a gente sempre usar isso como uma referência para o planejamento adequado, né? Lembra que eu falei para vocês, a indicação é importante e o planejamento é mais importante ainda, né? A gente tem condições de observar pelas linhas horizontais a curvatura do lábio inferior, né? Em azul, a curvatura das bordas incisais dos dentes anteriores, que tem normalmente um paralelismo muito grande, não precisa estar tocando, mas existe um paralelismo muito grande com o lábio inferior. Em azul claro, a gente está vendo a profundidade das ameias incisais, ok? Em verde, a ponta das papilas. Em amarelo, nós estamos vendo as áreas cervicais dos dentes anteriores até as áreas dos premolares, né? Então, essas 5 linhas, elas têm um paralelismo grande com, não é absoluto, mas um paralelismo grande com o lábio inferior, ok? E somente o lábio, a linha do lábio superior, que não tem esse paralelismo e determina a porção gengival, no qual a gente vai avaliar se é um sorriso que expõe muito a gengiva, não expõe tanto ou que não tem nenhum tipo de exposição, ok? Então, a gente pode desenhar essas linhas num sorriso, uma fotografia bem correta, e vai nos levar, então, a um diagnóstico, o que nós precisamos buscar, né, no novo sorriso, tá? Aqui nós estamos vendo um caso de diastemas, ok? E aqui nós temos os laminados que foram feitos para fechamento desses diastemas. Professor, poderia ser feito com resina? Sim, esse caso poderia ser feito com resina também, ok? Mas nós optamos pelo volume maior, que foi grande, um grande volume anterior, fazer em cerâmica, ok? Com fechamentos de diastemas. E aí nós buscamos as referências estéticas, que é a inclinação axial dos dentes. Em azul clarinho, vocês vão vendo o formato externo dos elementos, ok? E nos triângulos azuis claros, vocês conseguem observar as pontas das papilas. Nos triângulos vermelhos, a profundidade das ameias incisais. Esses triângulos formam uma figura interessante, né? Nós estamos vendo aqui em verde e laranja, que corresponde a um formato de uma asa delta, tá? Olha lá, tá vendo? Então, entre os triângulos azuis e vermelhos, a gente tem o formato de uma asa delta, que, na verdade, é uma guia bem interessante, que a gente busca finalização dos dentes através desse formato de asa delta. A gente tenta conseguir formar esse desenho, que é uma referência importante para uma boa finalização estética, ok? Então, quando a gente consegue essa asa delta, a gente sabe que as ameias incisais
estão na profundidade correta, que as papilas estão bem posicionadas, né? E a proporção dos dentes também estão bastante de acordo. Legal? Quem quiser mais informações pode buscar sobre o DRED no livro do professor Mário Grossman, né? Reconstrução Estética com Implantes. Tem um capítulo dedicado a esse DRED, ok? Mas sempre que a gente faz um planejamento, a gente busca integrar essas linhas, fazer a leitura dessas linhas para executar um planejamento ideal, tá? E aqui nós estamos vendo um sorriso anterior, onde está se fazendo o desenho do possível formato que a gente busca alcançar através de um aplicativo, na verdade, assim, chama-se DSD, né? Desenho do sorriso digital. Basicamente é fazer um desenho sobre os dentes, buscando as proporções ideais sobre os dentes, né? Tentando ver os aumentos tanto na área incisal como na área cervical, seguindo os parâmetros de fundamentos estéticos. E eu sei que vocês devem ficar pensando assim, poxa, mas da onde você fez esse desenho? Existe, na verdade, o livro do Fradiani, que fala somente sobre fundamento estética, né? O livro do Rufenacht, somente sobre fundamento estética, e através do estudo desses fundamentos estética, a gente consegue buscar as proporções, por que nós estamos aumentando o lateral, a ponta do canino, mas basicamente buscando aquela linha incisal que eu mostrei para vocês no DRED, né? Naquele desenho anterior, tá? Assim como a linha cervical, ok? Aquelas referências estéticas dentárias, elas me dão um resumo do que eu quero alcançar. Então, para conseguir buscar aquele formato final, eu coloco as linhas incisais, né? As linhas incisais, a linha do lábio inferior, a linha cervical, e aí sim eu consigo buscar o desenho. Obviamente, tem muito mais informações do que somente isso, tá? Nós temos também como colocar informações de quanto acréscimo, aumento em área incisal nós temos em cada um dos dentes, quanto de aumento de coroa clínica a gente gostaria nos dentes. E existe até um aplicativo também do DSD, que é um aplicativo que pode ser baixado, não é gratuito, mas ele também dá uma ajuda bastante grande nesse planejamento. Mas eu sei que é importante a gente buscar as informações de fundamentos estéticos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Bom, uma vez feito esse planejamento com as linhas do DSD, seguindo várias referências, uma delas seria as linhas horizontais, né, aquelas linhas horizontais, a gente tem que buscar um entrosamento com o laboratório para que ele possa traduzir em algo físico, né? Porque você está planejando na fotografia, através da imagem do paciente, que é outro ponto muito importante. A gente tem que sempre pensar que a busca de uma imagem com qualidade pode ser realizada no consultório, até mesmo com celular. Desde que você consiga seguir os protocolos de enquadramento, de iluminação, a gente consegue sim fazer fotografias bastante importantes para o planejamento anterior, ok? E aí nós temos dois caminhos. Nós podemos, através desse desenho aqui, ó, desse desenho anterior, eu posso compartilhar esse tipo de planejamento com o laboratório, quer dizer, não deixar somente na mão do laboratório, mas interagir com o laboratório, interagir com o periodontista, por exemplo, né? Em relação à necessidade de aumento de coroa clínica, orientar qual seria a necessidade de aumentos incisais. Obviamente, a gente tem que sempre falar sobre a observação do rosto inteiro do paciente, sempre harmonizar o rosto do paciente com os aumentos incisais. E a partir dessa conversa, desse compartilhamento de informações com o laboratório, eu posso aí sim delegar para o laboratório a execução de um primeiro ensinamento de trabalho, um ensinamento que vai ser então utilizado para a confecção da simulação clínica, né, do nosso mockup, que eu vou falar na sequência, ok? Um outro caminho é se você mesmo fizer um ensinamento, né? E muitas vezes vocês vão falar assim, poxa, mas eu não estou mais acostumado a encerar. Sim, o ensinamento não é o nosso dia a dia, eu sei que a maioria não está acostumado com o ensinamento, tá bem? Mas vocês podem muito bem delegar o ensinamento do laboratório e, se você quiser, você pode fazer um resinamento direto, né? Ou seja, você pode passar adesivo no seu modelo de gesso e fazer com resina composta, que é mais o nosso dia a dia, ok? O que eu acho melhor? Eu acho que sempre que a gente puder ter essa autonomia é interessante, mas eu entendo que no começo não é tão fácil você ter essa autonomia, talvez não tenha essa segurança, mas se você começar a treinar tanto o resinamento direto como o ensinamento direto, em pouco tempo você vai ter um domínio sobre esse formato. Uma vez que a gente faz isso
nos dentes dos nossos pacientes todos os dias, né? Nós fazemos resinas diretas nos pacientes todo dia. No modelo de gesso é mais fácil, ainda mais quando se você tiver a fotografia do paciente, você vai ter um domínio melhor, ok? Mas enfim, a partir do planejamento digital, a gente deve chegar a um modelo físico e a partir do modelo físico, a gente então pode planejar tanto com o periodontista, no caso aqui, quem fez a cirurgia da Flavinha, que está aqui, foi o professor Sérgio Kahn, né? Então ele fez um aumento de coroaclínicas. Aqui embaixo estão vendo a paciente só com aumento de coroaclínica, a gente percebe que a proporção dos dentes melhorou, principalmente em relação, né, à linha cervical, aquela curva cervical também ficou bem mais propícia em relação aos dentes, e ali a gente então partiu para fazer os preparos finais para a confecção dos laminados, ok? Então essa interdisciplinaridade que vem através do planejamento é bastante importante para a gente conseguir chegar ao final esperado por todos, tá bem? Vamos falar um pouquinho ainda sobre a necessidade de você visualizar o paciente que precisa de passar por outras especialidades, né? Então, esse é um caso que eu acho bem interessante, onde a paciente tem aqui no lado esquerdo, duas facetas de resina, até com uma certa espessura, já um tempo razoável. Essa paciente tem mais de 60 anos de idade, ok? Tem mais de 60 anos de idade, tem 64, 65 anos de idade, e ela veio com uma queixa estética em relação aos dentes anteriores, tá? E a primeira análise é muito difícil você perceber que medidas, né, que caminhos você vai tomar. Então é importante que a gente faça uma fotografia. Essa fotografia, na verdade, não está numa qualidade ideal, porque veio da clínica radiológica, mas a gente percebe claramente nessa fotografia que a maxila ela está numa inclinação que não é favorável à somente troca das facetas nos centrais, ok? Então, se a gente olhar um pouco melhor, a gente percebe que na linha amarela, o quanto que existe uma inclinação desfavorável, né? A linha média também não tá muito favorável. E na linha vermelha, vocês percebem que existe uma inclinação invertida em relação ao lábio inferior, ok? Essa inclinação invertida é um ponto bem desfavorável esteticamente, né? Nós vimos naquelas seis linhas horizontais que as 5 primeiras elas devem ter um paralelismo com a curvatura, com a convexidade do lábio inferior, ok? Em azul seria uma curvatura razoável, né? Com um pouquinho mais de paralelismo com o possível lábio inferior. E a gente percebe na linha branca que essa curvatura incisal está muito assimétrica em relação ao lado direito e ao lado esquerdo, ok? Se a gente fosse traçar aumentos incisais nos dentes anteriores, percebam o quanto que o lado esquerdo está discrepante em relação ao lado direito, porque os dentes estão mais apicais no lado esquerdo do que no lado direito, tá? Essa percepção é muito mais fácil numa imagem fotografada e também explicar para o paciente essa necessidade de uma movimentação ortodôntica fica muito mais viável quando o paciente vê numa tela, né, de computador, uma televisão, a inviabilidade, né, de fazer laminados sem uma intervenção anterior pela ortodontia. Senão você vai ter casos realmente bastante, talvez até piores do que o inicial, tá? Então, aqui no lado direito, a gente está observando a mesma paciente. Perceba que nós temos as facetas nos dois centrais de resina, né? Mas pós-ortodontia, foram 11 meses de Invisalign, ok? Onde a gente fez as mudanças necessárias, não foi uma ortodontia completa, mas foram as mudanças necessárias para a gente conseguir implementar o nosso planejamento. Agora a maxila está já numa posição muito mais viável. Percebam a curvatura do lábio inferior, ok? E aqui nós estamos vendo a linha azul que eu mostrei do lado esquerdo, a linha azul, agora ela está realmente muito mais próxima do nosso caso pós-ortodontia, ok? E a gente percebe também, e isso é o ponto mais importante, que a borda incisal agora está muito mais viável de ser obtida com simetria do lado direito e do lado esquerdo, né? Inclusive evitando aqueles dentes extremamente alongados. As alturas cervicais ficam mais homogêneas, né? Então aqui sim, a partir desse momento, a gente pode pensar numa troca das facetas de resina e, nesse caso, a inclusão dos laterais para conseguir um planejamento ideal. Nesse caso, a gente, na verdade, nem incluiu os caninos, né? Nós não incluímos os caninos, porque a gente
avaliou que não era necessário, ok? Não era necessário. Então, estamos vendo aqui o caso finalizado com 4 lâminas anteriores, tá? 4 lâminas em cerâmica. Os caninos não foram utilizados e após 1 ano e após 4 anos em boca, né, a gente consegue perceber que a gente conseguiu manter uma boa naturalidade da paciente, né? A paciente já tinha uma idade acima de 60 anos, não foi preciso fazer facetas assimétricas, mas se a gente não tivesse feito a intervenção ortodôntica, se não tivesse visualizado essa necessidade, a gente não chegaria, né, ao final com um caso que ele notasse assim, a naturalidade que o paciente estava esperando. Porque às vezes o paciente não tem como saber isso. A gente tem que fazer essa avaliação, planejar, mostrar a necessidade ou não de alguma intervenção e aí sim, levar o caso a um ponto bom, né, com o mínimo de intervenção possível. Ok? Novamente, o mesmo caso, né, observando como se integra bem as lâminas com os dentes, mesmo depois de alguns anos. E vamos então para o terceiro ponto, né? Nós falamos sobre indicação, falamos sobre planejamento. Obviamente, não consigo falar tudo sobre indicação, nem tudo sobre planejamento, mas é importante que vocês tenham essa percepção do todo, né? Como que é importante vocês terem a visão do fluxo por inteiro e a gente, para chegar na indicação e no planejamento, a gente teve que passar por um ensinamento analógico, uma fotografia, né? Para o início da execução. O início da execução seria a primeira fase clínica, que é a simulação clínica, que nós chamamos muito de mock-up clínico. Queria, então, efetuar as mudanças necessárias, desejadas, no modelo de gesso. Esse modelo pode ser feito através de um instrumento analógico e, hoje em dia, nós temos também a possibilidade de fazer um modelo digital. Nós podemos imprimir um modelo com as mudanças, né, que você quer efetuar. São 2 caminhos muito interessantes, né, e levam a uma boa execução do caso. Basicamente, levar essa mudança para o paciente, no caso do mock-up analógico, através de uma moldeira de silicone, né, que nós reembasamos, nós copiamos o formato do ensinamento e, a partir do formato do ensinamento, nós injetamos aqui por dentro uma resina chamada resina bisacrílica, tá? E essa resina bisacrílica, então, leva para o paciente o formato que a gente está planejando. Qual a finalidade? Basicamente, a gente tem a chance de vivenciar com o paciente, não através de um modelo digital, de uma tela de computador, mas na própria boca do paciente, as alterações que a gente julga interessantes, né? E a gente tem a possibilidade de corrigir quantas vezes forem necessárias, apesar de a gente gostaria de acertar sempre de primeira, né? Mas a gente tem a chance de corrigir quantas vezes forem necessárias até chegar num padrão ótimo, tanto de função como de estética, ok? Então, a nossa execução inicia-se na confecção de um bom mock-up clínico. E a partir desse mock-up clínico, a gente vai aí sim pensar nas fases de preparo, moldagem e laboratorial, tá? Vamos ver aqui um vídeo de uma paciente executando, aquela paciente que vocês viram no diastema, né? Executando a fase do mock-up. Essa é a resina bisacrílica. Nessa época, a gente usou o ProTemp da 3M, ok? Para a execução dessa simulação clínica. Reparem que a ponta deve ser levada lá na borda incisal, evitando bolhas, tá? Essa silicone tem que ter uma espessura boa. Sempre marcar o centro do mock-up para a gente não errar na posição, tá? Não pode mexer durante pelo menos 3 minutos. A remoção dos excessos que afloram ali deve ser feita no primeiro minuto para não ficar muito duro, né? E você não ter dificuldade de remover esse excesso, ok? E após 3 minutos, sim, nós pegamos a sonda e puxamos a barreira de silicone para vestibular. Reparem que está reembasado, ok? Sempre vai ter um excesso, pode ter algum excesso que extravasa, né? No caso ali, ó, nós temos um excessozinho lá na cervical do canino que a gente remove facilmente com uma lâmina 12, com cuidado para não cortar a gengiva, para não fazer uma gengivectomia, né? Brincando. Mas o melhor é que quando o mock-up realmente consegue traduzir tudo aquilo que você mostrou no ensinamento para a sua paciente, tudo que você mostrou de uma forma virtual, né? Você consegue que ela perceba no próprio sorriso, através de uma filmagem, né? Ou muitas vezes
através de um espelho, que, na minha opinião, não é a melhor possibilidade. A melhor possibilidade é você fazer uma filmagem para você permitir o paciente se olhar na íntegra, né, no rosto, na transformação que os dentes, que o novo formato dos dentes promove no rosto da paciente, tá? Eu quero mostrar aqui, olha, um passo a passo, né, do paciente como chegou, aqui com o primeiro mockup, e aqui nós temos as lâminas, né, as lentes de contato finais. É interessante que muitas vezes a gente vivencia com o paciente uma transformação quase que interna, né? O quanto que isso realmente pode mudar a autoestima do paciente. Essa paciente, ela sempre teve muita resistência a sorrir. Então, mesmo quando a gente pedia assim, por favor, sorria, vamos fazer uma foto para a gente poder entender como que nós vamos alterar. Então, mesmo na foto pedida pelo dentista, né, no ambiente de consultório, a paciente tinha muita resistência a sorrir porque ela não está acostumada a sorrir. Então, a gente percebe claramente que o sorriso, os olhos refletem até um certo constrangimento disso no sorriso, né? Ela olha como se não gosta de sorrir, mas então tira logo essa foto porque eu não quero ficar sorrindo muito tempo. E a gente percebe aqui na foto do meio quase que uma transformação. É como se a gente estivesse vestindo os dentes dela, né? Porque ela não gostava dos dentes, mas uma vez que ela se viu no espelho, se viu na filmagem, imediatamente a gente percebe que os olhos ficam mais correspondendo ao sorriso, porque na primeira foto ela só sorriu com a boca. Na segunda foto ela sorriu com o rosto. Os olhos começam a perceber assim uma alegria na expressão. Você vê que os olhos ficam até mais fechados. A gente percebe que ela está se sentindo mais à vontade para efetuar a foto, ok? E o desafio, na verdade, é conseguir nas lâminas finais esse mesmo efeito, ou seja, a paciente realmente continuar bastante à vontade ou até mais. Nesse caso aqui é interessante que a gente percebeu que os olhos agora estão extremamente mais à vontade, mais satisfeita. Ela está realmente se sentindo mais segura, né, com uma autoestima melhor. Então, é importante que se passe por esse passo intermediário do mockup com bastante sucesso. Se a paciente nesse ponto achar que não está muito bom, a gente deve pensar em fazer algumas mudanças estratégicas, até mesmo no planejamento final, para que a gente consiga esse efeito de sorriso no rosto, que a paciente realmente se sinta bastante à vontade. E o mockup seria a peça-chave para a gente conseguir seguir um caminho com sucesso até o final. Os laminados anteriores têm esse aspecto muito interessante, que é uma simulação extremamente próxima do final, do que nós vamos obter através de um processo de 3 minutos, né, de procedimento, que pode ser mudado várias vezes, até mesmo na mesma consulta, para que você tenha, então, uma visualização sua e do paciente, principalmente, sobre tudo que a gente necessita mudar no caso dela. Muito bem, vamos lá. Bom, falamos naquele fluxo, né, sobre imagem, planejamento, indicação, e começamos a falar sobre a execução, falamos da simulação clínica, né, o quanto que ela é importante para a gente obter uma prévia do resultado inicial, tá? E uma vez que você consegue realmente ter uma certeza que o paciente está bastante satisfeito, você também está se sentindo seguro com a sua futura finalização do caso, aí sim a gente pode pensar em fazer um processo de preparo, né, e moldagem no caso, ok? A gente não teria tempo de abordar tudo sobre preparo hoje nessa aula, né? É uma aula, na verdade, bastante longa, mas é importante a gente frisar que hoje em dia a grande maioria dos trabalhos, né, preconiza e defende o mínimo desgaste possível, mas que sempre é necessário, ou para você não obter sobrecontorno, ou para você promover um eixo de inserção das lâminas, principalmente em casos de diastemas. Então, é necessário fazer um desgaste mínimo, ok? Para que as lâminas não fiquem com um sobrecontorno, não fiquem muito largas ou gordinhas para frente, vamos dizer assim, num linguajar mais simples, né? Mas, e que consigam ser inseridas para fechar diastemas de uma forma que não promova tensão interna na cerâmica que venha a fraturar. Então, de uma forma
básica, a gente vai falar sobre... Vamos ilustrar um pouquinho essa parte de preparos com o caso clínico filmado, mas a gente sempre tem que fazer um preparo mínimo. A ideia é fazer uma espessura de 0,3 milímetro no mínimo, né? Para que você consiga ter uma lâmina que não se frature e consiga promover a estética necessária. Então, o desgaste, vamos dizer, o desgaste mínimo do dente seria de 0,3 milímetro, que equivale, para ficar visual, a uma espessura de uma carta de baralho, ok? Então, nós temos vários kits no mercado específicos para isso. A gente, no meu caso, eu montei kit com várias marcas. Eu montei com a Comet, com a DH Pro. Esse kit que vocês estão vendo aqui é um kit que eu montei agora com a J, né? Inclui 2 borrachinhas de polimento em cerâmica e essas brocas em formato mais gordinho, né? Parece uma bola de futebol americano. Elas são para finalização da cerâmica com o esmalte por palatina, tá? Então é importante que se inclua também essas brocas no kit final, ok? Temos brocas de granulação normal, tarja vermelha e tarja amarela, para a gente promover o máximo de lisura do preparo. Mesmo assim, nós vamos ter que finalizar ainda com discos de acabamento ou pontas de borracha de acabamento para esmalte, para deixar o mais polido possível, tá? Hoje eu quero ilustrar um pouquinho nossa aula com uma filmagem, né? Mas só mostrando que a gente faz o preparo sobre o que seria o mockup, né? Quer dizer, na verdade, a gente tem o formato final que a gente obteve com o mockup, com a simulação clínica, e em cima do mockup nós fazemos, então, as canaletas de profundidade de 0,3 milímetro, né? Que seria correspondente a 1/4 de uma broca de 1,2 milímetros, seria uma broca 10-12, né? Então, a gente vai fazer só o início do desgaste, ó. O início, 1/4 da broca vai ser usado no desgaste. A gente tem como medir isso com uma sonda milimetrada sobre o mockup, tá bem? Então, fazemos normalmente 3 canaletas de profundidade. Particularmente, existem brocas que fazem essas 3 canaletas de uma vez, mas eu acho que a gente obtém um controle muito maior se fizermos uma de cada vez com essa broca 10-12, onde você vai entrar 0,3 milímetro. Vamos ver isso no vídeo, né? E após as canaletas, a gente vai com uma broca tronco cônica de ponta arredondada, basicamente fazer o desgaste, uniformização da profundidade do desgaste, seria essa linha vermelha aqui, ó, promovendo a espessura necessária, tendo como referência a resina bisacrílica para a espessura da futura lâmina em cerâmica. Então, vamos ver aqui no vídeo um preparo de um caso sem diastemas, ok? Sem diastemas, sobre o mockup. Planejamento de aumentos incisais de 12 a 22, caninos são muito grandes, né? As mudanças não são muito evidentes, mas a gente está vendo aqui, ó, a confecção das linhas horizontais. A gente gosta de marcar com uma lapiseira, uma grafite, ok? E aí vamos começando a fazer um desgaste com a broca 10-12, tá? Ou aquela que eu falei para vocês, que eu não sou muito fã de utilizar, que fazem as 3 canaletas de uma vez, mas a gente tem dificuldade do controle de profundidade nas 3 canaletas, né? Então, apesar de, didaticamente, a gente está mostrando esse desgaste com a broca única, eu gosto mais de orientar para fazer uma canaleta de cada vez, como a gente está vendo aqui, ó, do lado direito, tá? Então, usando 1/4 do diâmetro de uma broca 10-12, eu gosto de fazer uma canaleta por vez. Observem que não é em cima do dente em si, mas sobre a resina bisacrílica, tá vendo? Então, quando você faz uma canaleta de cada vez, eu tenho muito mais atenção sobre a profundidade que eu estou obtendo, né? E você pode depois utilizar uma sonda milimetrada, observando pela lateral, se nós temos a profundidade adequada, né? Então, até esse tracinho aqui, onde eu estou mostrando com a seta, tem 1 milímetro, tá? Então, eu tenho que chegar pelo menos assim, aqui é metade e é um pouco menos do que metade, ok? Então, a gente poderia aqui, nesse caso, até aumentar mais uma fraçãozinha para chegar a 0,3 de milímetro. Ok? Então, continuando o preparo, nós fazemos as canaletas, né? Nós fazemos as canaletas e nós vamos, então, depois uniformizar com uma broca de ponta arredondada, dependendo do dente, pode ser menor, né? Mais fina. E quando a grafite começar a desaparecer, é sinal que eu já alcancei a espessura que eu preciso para o meu laminado, ok? Repare que nos caninos, como nós tínhamos um volume maior nos caninos, praticamente não tem resina bisacrílica. Praticamente o desgaste está sendo feito mais em esmalte
E quanto que vai ser esse desgaste em esmalte? 0,3 milímetros, ok? Nos laterais eu tinha um espaço maior, praticamente não foram o dente. Tá? Por isso que é importante você fazer o preparo sobre a resina bisacrílica, que é a referência do quanto de espessura eu preciso ter em relação ao projeto final, ao tamanho final do dente, ok? Uma vez que você faz o desgaste para o vestibular, nós podemos remover a resina bisacrílica, né? E aí nós podemos começar a promover o término cervical, novamente com a broca esférica, ok? Se tiver muito apertado aqui na papila, você pode usar uma broca de troncocônica de ponta arredondada, um pouco menor do que a 10-12, para você poder alcançar melhor ali a pontinha da papila. Mas, basicamente, eu quero delimitar o término cervical e, a partir dessa delimitação de até onde o laboratório precisa levar a minha lâmina, aí sim eu vou fazer o acabamento, né, que seria, então, a junção desse término cervical com o desgaste que eu efetuei pela vestibular, ok? Nesse momento, a gente já pode começar a pensar em utilizar brocas de gramatura mais fina, né? Tarja vermelha e tarja amarela. E no vídeo nós estamos vendo aqui um recurso com uma lixa perfurada, fazer uma leve separação entre os dentes, ok? A gente então vai começando a trabalhar com as brocas de gramatura menor, tarja vermelha ou amarela, ok? Onde nós vamos uniformizar aquele término cervical com o término vestibular, ok? Tentando buscar não desgastar mais, ou praticamente não desgastar mais nada da vestibular. Arredondando a borda incisal, não é necessário você desgastar um terço ou um quarto da borda incisal, porque quase todos os planejamentos de laminados, você está aumentando a borda incisal. Então, você desgastar esmalte natural para fazer um aumento de borda incisal, você está deixando a cerâmica menos apoiada. A única coisa que eu não quero é um ângulo afiado na borda incisal. Então, eu vou arredondar, mas sem reduzir a borda incisal, ok? Esse é um ponto bastante importante, tá? Então, nós já estamos com as broquinhas de tarja amarela, né? E vamos depois tentar deixar mais liso ainda esse preparo, utilizando ou discos de lixa, ou borracha de polimento, ou no caso aqui, nós podemos usar também as brocas multilaminadas para deixar o esmalte o mais polido possível, ok? Então, aqui nós já estamos observando, aqui no caso o lateral era um lateral conoide, está deixando um pouquinho expulsivo, né? E com uma lisura boa, nós estamos, na verdade, efetando um eixo de inserção de incisal para cervical naquele dente conoide, ok? Então, agora sim, com a broquinha multilaminada, a gente vai tentar tirar ou diminuir ao máximo as ranhuras que nós efetuamos. Isso vai melhorar muito o grau de adaptação da lâmina ao dente. Os troquéis ficam muito mais bem acabados e você vai ter um ajuste muito melhor das lâminas ao dente. É importante que você deixe o preparo liso, nítido e bem definido, tá? As marcações, os términos ficam lisos, mas vocês percebam que, apesar do término ficar bem nítido, né, você tem aqui a espessura necessária para a lâmina sem você invadir dentina. Basicamente, praticamente, vocês veem que não é necessário nem fazer provisório, a não ser no lateral, que era um lateral conoide, onde nós desgastamos um pouquinho mais da resina que estavam sobre eles, ok? Então, observando o preparo novamente com um pouquinho mais de aproximação. Reparem também que o término tem que chegar bem perto da ponta de papila, tá? Para que a gente não consiga ver a passagem da cerâmica para o dente, é importante esse detalhe também. Um ângulo cérvico-incisal, né? Esse acabamento é bastante importante de ser visualizado. Muito bem. Então, basicamente, a gente foi mais ilustrativo, mas é importante você ter uma finalização do preparo a melhor possível para você poder fazer uma moldagem de qualidade. Essa moldagem não se difere de uma moldagem convencional. Você tem que botar os fios de afastamento, sim, né? Para poder produzir um modelo de qualidade. Tem que ser viável de fazer a troquelização, ou seja, aquela lixinha perfurada, né? É interessante que ela consiga ser passada entre os dentes, para a gente permitir o laboratório fazer uma troquelização. E aí nós passamos para a fase do laboratório, onde o protético ele confecciona os laminados segundo o seu ensinamento, segundo as fotografias do seu mockup que você vai enviar para o laboratório, para ele ter certeza das mudanças, das medidas, dos tamanhos que você quer buscar, que devem ser muito próximas, né? De preferência praticamente iguais ao do seu mockup, da sua simulação clínica. E uma vez que chegam as lâminas do laboratório,
a gente vai fazer a simulação, a prova, né, das lâminas usando cimentos mais claros, mais escuros, neutros e observar qual seria a cerâmica que mais, qual cimento, né, que mais se adapta. E para isso a gente usa um cimento chamado traim, quer dizer, um cimento de prova, não é um cimento de verdade. É um cimento onde você vai testar se precisa ficar um pouquinho mais claro, ou mais escuro, ou neutro, ok? E aí sim você vai fazer o condicionamento das lâminas e aí partir para o cimento verdadeiro. Aqui nós estamos vendo o cimento estética LC da Ivoclar. O de cima branco é o cimento de teste e embaixo o cimento de verdade, ok? Nas mesmas cores, então a gente tem a chance de conferir. Aqui vocês estão vendo a espessura da lâmina, né? O terço médio, né? Vocês viram 0,5 e agora um terço cervical 0,3 de milímetro, ou seja, é extremamente fino, né? Mas a ideia é você promover o menor desgaste possível. Ó, no terço médio 0,5, extremamente fino, é uma espessura de uma carta de baralho, ok? Essa cerâmica especificamente é uma cerâmica feldspática. Essa paciente é a Amanda, que estava assistindo a aula, não sei se ainda está assistindo, né? E aqui nós estamos colocando o teste, cimento de teste, né? Nesse caso aqui, a gente botou o cimento de teste chamado Warm, que é um pouquinho mais amarelo. A intenção é deixar a lente um pouquinho menos clara e assim, você consegue uma profundidade melhor, né? Deu para perceber que ele ficou um pouco mais amarelo, né? Ó, se a gente comparar esse dente com o lado de cá, vocês percebem que ele está um pouquinho mais amarelo, tá? O efeito não pode ser muito grande a diferença, né? Então, repare, no dente 21 agora, a gente vai botar o cimento light, que é um cimento para clarear. Ele não é opaco, ele é translúcido, né? Como o cimento. Então, o efeito que você consegue aqui é um efeito suave para clarear ou para escurecer, ok? Então, se você tem substratos levemente diferentes entre os dentes, você pode ser um recurso, né, para fazer a harmonização dessas cores. Ou escolher junto com o paciente qual é o cimento mais adequado. No lateral, nós estamos usando o cimento do tipo neutro, né? Quer dizer, sem muita alteração de cor, ok? 11 nós temos o mais escuro, o warm. No 21, o light, mais claro. E no 22, o neutro, tá? A tendência é que quando você pergunta para o paciente com o espelho, quase 100% dos pacientes falam assim, eu quero o mais claro, ok? E, na verdade, você não deve delegar muito isso para o paciente. Você deve avaliar qual é a cor que ficou mais natural, ok? Para que você possa perceber o máximo de naturalidade nos dentes. Aqui nós estamos vendo no gabarito incisal do seu mocap, o quanto que a gente está contemplando de aumento. Não é muita coisa, mas você percebe como nós temos duas cores diferentes entre os centrais, como as incisais têm um desgaste maior, como aqui eu tenho um nível de opacidade maior, como nós podemos, assim, no caso dela, deixar os dentes 1 milímetro ou um pouquinho mais do que 1 milímetro mais longos, sem comprometer, pelo contrário, né, harmonizando mais a estética com o rosto da paciente. Tá? Então, as lâminas feldspáticas colocadas, cimentadas, vocês viram o rosto dela no início da aula, naquele teste que nós fizemos, né? Ó. Então, os dentes não podem ficar grandes em relação ao rosto do paciente. Os dentes têm que ficar harmônicos em relação ao rosto do paciente e valorizar o conjunto, não se exceder na exposição. Não pode chegar o sorriso na frente do rosto. Tem que estar, assim, a ideia é deixar todo o rosto harmonizado com o tamanho de dente correto para que ela tenha uma expressão bonita, né? Muito bem. Bom, uma vez que nós fazemos a prova das lâminas, a gente vai então passar para a fase de condicionamento dessas cerâmicas para cimentação, ok? Então, eu novamente vou falar de uma forma mais genérica, né? Mas é importante para quem já faz ou quem quer fazer. Eu vou dar algumas dicas importantes, tá? Dica 1. Sempre é importante, bastante importante, fazer uma limpeza adequada depois que você faz a prova com o traim. Mesmo que seja só com saliva, né? Mas se você usou aquele simulador, a limpeza da lâmina previamente ao uso do ácido fluorídrico é bastante importante, ok? Nós temos então esse material, que é da Ivoclar, chama Ivoclean. Ela é excelente para limpeza de resíduos de saliva, de oleosidade do próprio traim, ok? Uma vez aplicado com uma microdust mesmo, né?
você lava, seca e aí sim nós vamos fazer o condicionamento com ácido fluorídrico. Nós falamos então que as cerâmicas para laminados devem ser ácido condicionáveis, né? Ou seja, elas devem permitir uma corrosão na parte interna para que a força de colagem, de adesão, seja a melhor possível. Por isso, nós falamos nas aulas anteriores, as zirconias não são materiais usados para laminado. A gente usa bastante as leucitas, os silicatos e as cerâmicas feldspáticas, ok? Quando nós fazemos correções de tamanho não muito grande, as feldspáticas têm normalmente um efeito estético mais interessante por causa das cores internas que podem ser feitas na cerâmica feldspática. Então, bom, basicamente nós temos tempos diferentes. Se eu uso ácido fluorídrico de 5 a 10%, nós usamos 20 segundos nos de silicatos, né? A marca IMEX é a mais famosa, e por volta de 90 segundos nas cerâmicas feldspáticas ou nas leucitas, que são cerâmicas vítreas com elementos cristalinos, tá certo? Uma vez lavado e seco, novamente é interessante fazer uma limpeza desses detritos com o Ivoclean. Professor, posso fazer com ácido fosfórico? Pode fazer com ácido fosfórico, principalmente se você perdeu tempo, né, botou mais tempo que deveria, então você pode fazer a remoção dos resíduos de cerâmica com ácido fosfórico, tá? Particularmente eu prefiro o Ivoclean, ele faz uma boa limpeza desses detritos também de cerâmica, ok? E uma vez novamente seco, você vai partir para a colocação do agente silano, ok? Então, aqui o agente silano monobond-N, ele é muito de excelente qualidade. Nós temos também da Ultradent, né? Um silano de excelente qualidade. Podemos usar também o da Curaray, que é o Ceramic Primer, né? São todos silanos de excelente qualidade, ok? 2 camadas, seca entre elas não podem ficar brilhosas, elas ficam foscas, né? Elas ficam um aspecto acetinado, é o suficiente, ok? Pode aquecer? Pode. Precisa? Não acho que faça muita diferença, não tem nenhum trabalho conclusivo que existe uma diferença significativa quando você aquece o cilantro, ok? É interessante, não vai piorar, mas não é uma melhora significativa. É uma etapa que eu acho que requer muito cuidado, que pode lascar a cerâmica se você não controlar esse jato de ar quente, tá bem? Mas, enfim, uma vez silanizado, nós temos a opção de colocar o adesivo sobre o silano. E aí nós temos uma grande quantidade de trabalhos na literatura sobre a opção de botar adesivo ou não. De uma forma geral, a dica é, se você usa um cimento muito denso, por exemplo, se você usa uma resina composta aquecida, né, as termomodificadas, ou se você usa um cimento um pouco mais denso, como o NX3 da Care, talvez seja interessante você colocar o adesivo, ok? Se você usa um cimento mais fluido, como o Relax Veneer, como Static LC, você não tem necessidade de colocar o adesivo, seria mais uma etapa, ok? Mas os últimos trabalhos que a gente tem observado, do professor Pascal, do Marcelo Giannini, eles voltaram a recomendar o uso do adesivo, né? Do Bart Pammerbeek, Marlene Pilmas, elas voltaram a recomendar o uso do adesivo, ok? Muito bem, então fica um protocolo bem interessante. Aqui eu quero mostrar para vocês uma dica de como prender o laminado para não voar, né, nesse momento de condicionamento da lâmina. Então, sobre uma placa de vidro, coloque uma silicona regular, e vamos então mergulhando, né, com cuidado para não silicone não ir para a área de condicionamento, ok? Reparem na placa de vidro que a gente numerou, né, os dentes, fizemos um jogo da velha, mais ou menos. As lentes ficaram imersas na silicona regular, né, silicone de adição, no caso. E a gente botou todo esse conjunto dentro de uma caixa do tipo Tupperware. E nessa caixinha do tipo Tupperware, a gente fez uma janelinha aqui por cima. Para que isso, gente? Porque quando você vai lavar o conjunto, o risco é a lâmina sair voando, né? A lâmina sair voando. Então, isso é muito ruim, é um risco grande de fratura se a lâmina cair no chão. Então, com essa caixinha você fica mais seguro. Implementamos aqui na caixinha também um sugador. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente colocou também aqui no cantinho, repare, tem um sugador que vai sugando, né, durante a lavagem das lâminas. Então, você fica, de uma certa maneira, bem seguro em relação ao procedimento, tá? Então, ó, o sugador funcionando aqui do lado, a gente vai lavando abundantemente. Se alguma lâmina voar, o que é raro, né, já que está
preso numa silicona de adição, ela vai ficar dentro da caixinha, tá? Seca bem e aplica então, seca, limpa com o Ivoclean, seca, e depois nós aplicamos 2 vezes o Silano, ok? Temos aí, então, ó, 2 aplicações de Silano e temos a possibilidade de você colocar o adesivo ou não. Para remover, é só você puxar a borrachinha. É só você puxar a borrachinha, né? Que ele vai basicamente, ó, soltar bem fácil e você já coloca na posição da sua placa de vidro para você levar para a sua cimentação, ok? Tá? Então, um recurso simples, barato, funciona muito bem, bastante bem. E nos dá uma tranquilidade nessa etapa complicada que é a hora de condicionamento das lâminas, né? E se você fizer uma a uma, segurando cada lâmina na sua própria mão, além de ter o risco, mesmo assim, de não condicionar direitinho, demora muito mais, ok? Bom, uma vez condicionado a lâmina, né? Lembrando que eu estou fazendo estou voando sobre as etapas todas para vocês terem uma visão geral de todas as etapas do workflow, vamos dizer assim, né? A gente tem agora a fase da cimentação, ok? Então as lâminas já estão condicionadas e numeradas. O campo de cimentação tem que estar isolado, de forma... nós vamos falar um pouquinho sobre isolamento. E os dentes com profilaxia e os fios de afastamento cervical, ok? E aí nós temos um protocolo de cimentação que eu vou mostrar no vídeo, né? Mas para quem quiser printar a tela, é interessante que a gente vai passar pela limpeza, né? Primeiro com o material de profilaxia, pode ser uma pedra pomes, pode ser o Concepts da Ultradente, né? Concept Scrub da Ultradente, que funciona bastante bem para limpeza, lavagem, secagem, uso do ácido fosfórico, lavagem, secagem, condicionamento com adesivo, que pode ser um autocondicionante, de preferência a própria marca do cimento que você está usando, né? Se for da Ivoclar, você vai usar o Tetric N-Bond. Se for o Relax Veneer da 3M, você pode usar o universal deles, né? O Single Bond universal, ok? Evaporar o solvente e não polimerizar, não polimerizar. Nós temos 2 técnicas de cimento colocado no dente ou cimento colocado na lente, né? Eu vou hoje mostrar um vídeo do mais convencional, que é o cimento na lente, ok? Nós vamos adaptar as lâminas, remover os excessos com um pincel ponta de silicone, tiro de luz e remoção dos excessos com fio extra fino. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar isso em vídeo, tá, gente? A tinta serrilhada da Comet é usada basicamente para eventuais contatos proximais onde o cimento endurece, tá certo? E depois de promover a remoção dos excessos de cimento, da cervical, principalmente, e da interface lingual da cerâmica com dente. Os ajustes de guias e das interferências oclusais. Então, vamos ver aqui um vídeo, primeiro sobre isolamento, ok? Então, algumas formas interessantes de você fazer o isolamento. Eu posso fazer um isolamento semi-absoluto, que você coloca um grampo supragengival na área dos molares, tá? Não precisa ser justa, pode ser supragengival. E fazer um recorte no dique de borracha em forma de um U, né? Eu vou voltar aqui para vocês verem melhor. Um recorte no dique de borracha em forma de U, né? Um sorriso. E você vai, então, colocar lá na distal do grampo, ok? E invaginar lá no fundo do saco. Seca, que só de secar você vai ver que a borracha vai se aderir ali na gengiva, né? E na face palatina você pode manipular um pouquinho de silicona, pode ser de condensação mesmo, né? E você vai, então, promover um vedamento por lingual. E aqui nós temos um isolamento relativamente simples, que é bem pouco desconfortável. Outra opção é usar esse Optra Gate da Ivoclar, ok? Ele é um abridor, né? É um abridor e, ao mesmo tempo, é bem menos desconfortável. Talvez seja o mais confortável de todos os pacientes, né? Você só tem que tomar cuidado para chegar bem lá no fundo do saco, ok? Essas orelhinhas aqui, ó, tem que ficar para cima, ok? E ele promove até uma certa pressão para deixar aberto, mas é muito confortável para o paciente, tá? Nenhum dos 2 casos, a gente vai deixar de usar o fio de isolamento. Esse é o mais simples de todos, é o Spandex, que tem um dispositivo para prender um pouco a língua também. E pode ser um recurso interessante, sim, em algumas situações onde você não quer usar o grampo de isolamento. Ok? São 3 opções que eu gosto de mostrar para os alunos. E, de toda forma, eu tenho que sempre pensar no controle de salivação, tá? Eu sei que existem muitos defensores do isolamento absoluto,
mas eu não consigo perceber a necessidade para a cimentação de dentes anteriores superiores, onde eu consigo controle de umidade muito bom, a necessidade de fazer com isolamento absoluto. Eu acho que a gente consegue controle muito bom com os fios e um desconforto absurdamente menor para o paciente e, além disso, um tempo de trabalho muito maior, 10 vezes mais rápido, sem exagero, do que o isolamento absoluto, né? Aqui nós estamos observando, então, também ilustrativo, né? Uma cimentação daquela paciente que fizemos o planejamento inicial, com o Concept Scrub, né, da Ultradent. Esse fio é o fio 3.0 da Ultradent. Reparem que ele tem que ficar bem subgengival. A espátula de resina que a gente está utilizando é a mais fina possível. Temos uma espátula da Cosmident, que é a LT1, que é boa para isso, da Quinelato também, LM, né? Uma bem fininha para resinas anteriores. O ácido fosfórico a gente usa também um que tenha bastante facilidade de colocação. Esse aqui é o da Ultradent e a gente sempre gosta de fazer a colocação com um pincel pela velocidade, né, que você consegue fazer a aplicação e deixar então o tempo mais homogêneo, ok? 30 segundos. Procure descartar o ácido fosfórico, a lavagem bastante adequada, mas todo excesso maior, você procura buscar com uma gase, para não cair dentro da boca do paciente, lavar abundantemente, o vídeo está editado, obviamente, né? Então lavar abundantemente, secar bastante, e aí você vai, então, usar o sistema adesivo. Pode ser o autocondicionante do sistema de cimento, você pode também usar somente adesivo, se você tiver certeza que os preparos são todos em esmalte. Você pode usar um adesivo puro também, tá certo? Então, o que você não deve fazer aqui seria a polimerização, ok? Se você fizer uma polimerização, pode criar uma pequeníssima espessura de cimento que já atrapalharia a inserção da lâmina, a adaptação da lâmina. Então, todo o conjunto vai ser polimerizado de uma vez só, ok? O adesivo, então, vai ser somente evaporado, solvente. Aqui a técnica do cimento na lente, tá? Existe uma estratégia para você pegar a lâmina por incisal, né? Tem um giro que você faz na mão para você pegar pela incisal, para você não ficar com a mão torta na hora de encaixar, tá bem? Então, quando a gente coloca a lâmina, a gente tem que perceber esse afloramento, esse excesso de cimento resinoso que nos dá certeza que não houve nenhuma falta de cimento nessa região, que seria bastante ruim em termos até de infiltração e manchamento, tá? É importante que tenha esse afloramento, esse excesso de cimento saindo pela cervical, ok? Olha, colocando o cimento na lente, gira a lente, tem que pegar pela incisal, para você não se enrolar na hora de encaixar, tá certo? Então, as lentes sendo colocadas uma a uma, perceba que a gente está usando cimento só foto e a gente consegue, através desse tipo de isolamento que não leva grampo, colocar todas as lâminas de uma vez só. Estamos colocando de premolar a premolar, tá? Vamos tirar os excessos com um pincel, tá? Ou de cerdas ou uma ponta de silicone, por incisal também. E uma vez que a gente adapta todas as lâminas, né, tira todos os excessos, a gente pode conferir se todas estão bem adaptadas no preparo, para ver se todas estão com inserção correta, né, para que não tenha nenhuma lâmina deslocada no processo. Aqui nós estamos vendo um aparelho da Valo que tem uma ponta chamada colimador, como se fosse um filtro, né? Um filtrozinho para que a luz saia só naquela pontinha. A gente vai levar essa pontinha no centro da lâmina e dar um tiro de luz de 1 segundo. Ok? Então, lá no centro da lâmina, a gente promove esse tiro de luz que tem como intenção estabilizar a lâmina na posição, né, e permitir a remoção dos excessos proximais com o fio. Né? A gente gosta muito de usar um fio chamado satin tape, da Oral-B, de vestibular para lingual, nunca ao contrário, para a lâmina não ter risco de soltar. E após a remoção dos excessos proximais com fio, aí sim, nós polimerizamos lente a lente, pelo menos 30 segundos por vestibular, mas separados em etapas de 10, mais 10, mais 10, por conta do calor, né? E por lingual, 20 segundos, 10, mais 10, por conta do calor que você vai emanar do seu aparelho. E aí você pode já remover o fio de afastamento, ok? Se ela estiver bem subgengival, ela não vai ter nenhuma dificuldade de remover, tá?
E com muito cuidado, com a lâmina 12, você vai remover os excessos de cimento resinoso na área cervical. Ok? Ó. Como a gente não condicionou a vestibular, ele sai de uma forma fácil. Ok? Cuidado para não cortar a gengiva. E em caso de cimento resinoso que ficou endurecido nas interproximais, nós estamos vendo aqui a tira serrilhada. Ela não tem abrasividade nas laterais, mas tem uma serrinha que vai cortar, então, só o cimento resinoso. Cuidado com a papila, né? Sempre cuidado com a papila, e isso vai permitir com que o fio passe bem. E a gente está vendo aqui uma vista lingual da guia que nós promovemos e da interface cerâmica-dente. A gente tem que tangenciar a cerâmica ao dente. E por isso nós temos aquelas brocas em formato de bola de futebol americano, né? Que vamos desde a granulação normal até tarja vermelha, tarja amarela. E aí você precisa testar as guias de lateralidade, principalmente para que os dentes laterais, percebam bem, os laterais não podem interferir com os laterais inferiores. Busquem vários caminhos no canino. Se houver algum toque do incisivo inferior com a lâmina superior, a chance de lascamento é grande. Então, observem as guias de lateralidade de forma bem precisa, bastante calma, para que você não promova nenhum tipo de interferência em lateralidade, ok? Os dentes inferiores, eles também foram laminados, principalmente os incisivos centrais, que sofreram um desgaste grande, né? Nós vamos ver nos próximos workshops também, ok? Ó, então, em todos os movimentos, né, a gente tem que observar essa interferência, esse desgaste das interferências oclusais, tá? Então, observem a guia do lado esquerdo e a guia no lado direito também, né? Ó. Perceba que nós temos, então, uma superfície bem uniforme da cerâmica para o dente nas palatinas, ok? E vamos, então, promover um polimento excelente da cerâmica com dente. Essas são as pontas da IVE para polimento para cerâmica. Nós temos 3 pontas, azul, rosa e cinza, para a gente buscar desde a remoção das rugosidades da cerâmica até um polimento e um glaseamento da cerâmica. É importante que a cerâmica seja o mais polida possível, ok? Para que a gente consiga ter uma guia que não promova nenhuma interferência. O paciente tem que perceber extremamente liso, ok? E aí nós estamos com as lâminas recém-cimentadas, ok? Estamos vendo então a fotografia final de sorriso e a fotografia final do rosto da paciente, tá? Com as lâminas colocadas, né? Então, aqui que trabalhou junto foi o Lauro, né? O ceramista, o Sérgio Can, que fez a pério, e as lâminas, a cimentação clínica das lâminas e o planejamento por mim. Ok? Muito bem, então, aqui vendo o caso inicial e o caso final, aqui nós já estamos vendo, na verdade, também as lâminas dos inferiores, né, colocadas também na paciente, na Flavinha, ok? Ela é dentista, diga-se de passagem, né? E eu queria deixar um recado para vocês, né? A gente passou hoje, obviamente, é um tempo curto, né? Então, eu queria que vocês tivessem uma visão geral do fluxo todo, né? Observando que cada etapa, se for feita com bastante cuidado, com bastante planejamento, com treinamento adequado, né? Com conhecimento técnico adequado, a gente consegue fazer com uma certa tranquilidade até, né? Quando a gente faz um mock-up bastante preciso, onde o paciente percebe claramente aonde nós vamos alcançar, isso nos dá a tranquilidade de chegar ao final e apresentar um caso que não vai ser nenhuma surpresa para o paciente. Ele já vai entender que vai ficar daquela forma porque você já teve uma prévia na hora do mock-up, né? A gente está vivenciando nesses últimos 2 meses e meio, talvez, principalmente nós, né, dentistas autônomos, a gente está vivenciando uma fase de um pessimismo em relação a tudo que está acontecendo, a essa nossa dificuldade de trabalhar nos consultórios, né, a falta de segurança, falta até um pouco de, vamos dizer, de esquecimento das mídias sociais. A gente está um pouquinho chateado com a situação toda que envolve nossa profissão. Eu queria contar uma história do vendedor de sapatos. É uma história bem interessante. É uma fábula, obviamente é uma fábula, né? De um vendedor de sapatos, né? O chefe mandou ele para um país lá na África para ele vender sapatos, né? Foi o primeiro vendedor de sapatos lá nesse país. Quando ele chegou,
ele desembarcou e no primeiro dia ele ligou para o chefe dele e falou assim: chefe, desculpa, me manda de volta aqui desse país aqui da África que você me mandou. Ninguém usa sapato, chefe. Então ele ficou muito chateado com a situação, né? Ninguém usa sapato e pediu para voltar, né, para casa. O chefe ele não se deu por satisfeito, ele mandou um segundo vendedor. E o segundo vendedor chegou no país da África e depois de um dia ele ligou para o chefe: chefe, manda todo o estoque de sapatos aqui para cá, porque eu vou vender muito. Mas como assim? O primeiro vendedor falou que não ia vender nada porque ninguém usa sapato. Ele falou: exatamente isso, chefe. Aqui nesse país, ninguém usa sapato. Então, dependendo de como você vê, o viés que você observa a situação, a gente pode entender que a gente pode reverter um pouquinho, né? Tem gente que consegue perceber como existe um potencial grande para você aproveitar esse momento de uma certa maneira. Obviamente não é fácil, vai demandar muito trabalho, né? Mas eu acho que nesse momento, quanto mais a gente aproveita para se diferenciar, de aprender, né? Conseguir melhorar como profissional e abrir opções para os pacientes, em algum momento você vai fazer diferença, né? Não estou dizendo somente de laminados, né? Mas eu estou dizendo de uma forma geral. Você pode aproveitar esse momento para você ter o máximo de informação, de aprendizado, né? De forma orientada, para que você consiga, de uma certa forma, conseguir reverter esse momento tão pessimista que nós estamos tendo, né? No nosso dia a dia, principalmente para a gente que é dentista, tá? Então, eu queria deixar um pouco essa mensagem de que a gente tem que levantar a cabeça um pouquinho para conseguir perceber que é um momento que vai passar e a gente tem que estar preparado para voltar melhor do que antes, tá certo? Muito bem. O pessoal do workshop, então, vai receber depois o caso de ponta a ponta, né? Queria que vocês deixassem comentários, né? Que eu vou responder com calma. Eu acho que vai ser bem importante. Nós vamos ver, então, agora um caso clínico todo feito na próxima aula, né, pessoal do workshop. E vai ser bem interessante que a gente vai conseguir abordar com mais detalhes especificamente o que está acontecendo nesse caso clínico, ok? Queria também convidar vocês para seguir aqui no Instagram, Professor Sequito, né? Que é um Instagram mais profissional, né? Das aulas que nós vamos fazer. Essa aula vai ficar depois no canal do YouTube, Professor Sequito. E eu tenho um canal no Telegram bem legal, né? Esse Telegram é como se fosse um Instagram, só que ele mantém todos os vídeos, as dicas, né? Então, quem entrar agora no Telegram, nesse Sequito na Clínica, vai conseguir usufruir todos os vídeos e áudios que eu coloquei até agora, né? É interessante e a gente está sempre alimentando esse Telegram com novos vídeos, novas dicas em relação aos laminados, tá bem? Por que eu escolhi fazer o curso com Sequito? Na verdade, eu não conseguiria pensar em outro a não ser ele. Ele, além de passar tudo que ele sabe, ele busca de forma vários conhecimentos agregar nas aulas dele. Então, assim, são sempre muito atualizadas. Ele tem essa preocupação de estar ao lado e também ensinar o caminho. Isso foi o diferencial na minha carreira. Tudo que eu sou hoje é graças ao Sequito. O Sequito acompanha a gente desde o início, em cada caso, um suporte científico, às vezes um artigo ou outro que ele pega para embasar o passo que ele está ensinando, faz com que a gente mude a nossa forma de olhar o sorriso. Eu fiz, adorei, mudou imensamente a minha forma de trabalhar, a minha forma de planejar os casos. Para mim foi uma mudança de paradigma, eu sou super grato, vale super a pena, eu super recomendo. Grande abraço, Sequito. Para mim foi um curso transformador, porque hoje eu consigo realizar com muito mais segurança os meus casos de reabilitação estética na região anterior, porque foi um curso onde eu consegui aprender todo o planejamento, toda a execução, ou seja, eu tenho muito mais segurança em fazer meus casos desde o início, desde o planejamento até a cimentação das cerâmicas. Para mim foi fundamental, transformou minha vida e recomendo a todos.